Olá, eu sou Renan Gaspar e este vídeo faz parte do projeto Conexão Casas de Cultura 2020 e tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura. Junto com Andréa Mamel, estarei contribuindo para a realização deste trabalho. Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Andréa Mamel e hoje a gente vai apresentar para vocês um projeto bem bacana que traz o protagonismo negro, nas artes, na música, na moda, em todas as vertentes que a gente conseguir encontrar aqui. Vou falar um pouco sobre mim. Sou produtora de moda, sou formada pelo Senac tem aproximadamente uns 3 anos. E eu atuo na área tem 2 anos e meio. Já realizei campanhas publicitárias, já trabalhei em editoriais de revista também. Atualmente faço parte do coletivo Siriricas, onde nós atuamos no protagonismo da mulher negra. A gente conta as nossas histórias, a gente compartilha conhecimentos também, consegue com parcerias com outras pesquisadoras, com outras mulheres também para passar esse conhecimento para a mulher negra, seja no meio acadêmico, no meio profissional, da saúde e do bem-estar. O objetivo desse projeto que você está assistindo agora, como eu falei, é trazer a questão do protagonismo negro. Então a gente vai trazer algumas histórias, alguns fatos que aconteceram no meio da história e que muitas vezes foram invisibilizados, não foram explanados, mostrados para as pessoas, dito, não tiveram a mesma propagação que alguns outros para algumas outras pessoas. Tá bom? E vamos fazer alguns questionamentos também. Lembrando que somos dois curiosos, com muita vontade de poder transmitir um conhecimento ou fomentar aí uma curiosidade em vocês. Então a gente não vai seguir muito uma ordem cronológica, também não vamos seguir um padrão eurocentrado, porque a gente acredita que isso limita muito as versões de história. Dizem por aí que o amor está na moda. Está na moda ser sustentável. Feijão à moda mineira. A moda da cintura alta. O Renan trouxe ótimos exemplos pra gente já ir começando a fomentar, a pensar o que é moda, Porque é muitas vezes questionado pelas pessoas, tem muita gente que acha que é só se vestir, ou que só é relacionado a tendências, e aí é um aglomerado, são várias áreas, são várias coisas que são possíveis com a moda. A gente sabe que a moda tá atrelada a todos esses significados que o Renan trouxe pra gente nessas frases, que fala sobre comportamento, sobre como se vestir, comunicação. Então a gente sabe que para falar de moda não dá pra não falar de política, movimentos sociais, culturais, coisas que acontecem ali no momento, na nossa volta, na nossa cultura, que transformam essa moda. Não é à toa que a moda que a gente conhece agora sofreu muitas mudanças desde quando ela foi criada. E aí, se a gente pensar num modelo de moda, pensando em individualidade, nessa forma da gente querer mostrar quem a gente é muitas vezes através da roupa, do comportamento, do nosso estilo, das pessoas que nos rodeiam. A gente pensando lá no século XIV, quando acontece o Renascimento, nesse momento as pessoas encontram, elas estavam por essa busca, elas encontram meio que essa individualidade, é um momento de racionalidade também, onde a gente consegue explicar as coisas através da razão, da ciência, por pesquisas, por dados, não é só um argumento ou uma justificativa, muitas vezes, por exemplo, relacionada à religião. Então, é um momento que as pessoas se descobrem como indivíduo, pela busca da sua personalidade. Então, elas começam a encontrar isso e aí vai se propagando durante os anos, Em contrapartida, no século XV, é o auge do tráfico de negros no mundo, Negros escravizados, negros que são tirados da sua terra, das suas famílias, da sua cultura, dos seus costumes, de tudo que rodeia, de tudo que compõe, de tudo que acrescenta a sua cultura, a sua vida. Eles são tirados e são levados por diversos países, diversos continentes, escravizados por brancos, por muitos portugueses, para fazer trabalhos braçais para essas pessoas. Então, aqui pro Brasil mesmo vieram milhares de negros, homens, mulheres, crianças também. E aí, se a gente for parar pra pensar de maneira estratégica, óbvio, as famílias não vinham juntas, automaticamente para não causar aglomerações, revoltas, E a gente sabe que mesmo em meio a tudo isso, as revoltas aconteciam, porque a vontade disso não ter acontecido, óbvio, sempre existiu, e as pessoas negras sempre lutando para que isso acabasse o quanto antes. E aí, quando os negros chegavam aqui no Brasil, pensando em roupa, assim, em vestimenta, eles recebiam 2 pares de calça, 2 pares de blusa, para conseguirem passar um ano todo trabalhando,
tá? Trabalhando com essa roupa, eles trabalhavam, com essa roupa eles dormiam, com essa roupa eles faziam qualquer outra atividade. Então, pensando um pouquinho numa questão aí de consciência mesmo, você durante o dia, você usa uma roupa para trabalhar, muitas vezes você chega em casa, toma seu banho, põe uma roupa para ficar em casa e às vezes até coloca uma outra roupa para dormir. Agora você imagina uma pessoa passar um ano inteiro fazendo principalmente tarefas braçais, tarefas que envolvem muito esforço físico, tá? Usando 2 pares de calça e 2 blusas por ano. E aí, fazendo um outro recorte, tinha alguns negros, né, alguns escravos que eram selecionados por esses senhores que escravizaram eles para fazer serviços dentro da casa. Então eram serviços domésticos, serviços de serventia. Então esses negros que ficavam dentro das casas, eles precisavam se vestir melhor, segundo esses senhores, porque eles seriam praticamente manequins da ostentação ali do que os senhores possuíam naquela época. Então quando vinham pessoas de fora do Brasil, negociantes, outros senhores, esses negros teriam que estar apresentáveis como um manequim, literalmente numa vitrine ali, para mostrar que esse senhor tinha poderes. Então era um momento que os negros eram vestidos como pessoas um pouco mais refinadas, com tecido de algodão, que mostrava que o senhor tinha uma plantação de algodão, e até com joias, só para mostrar isso para as pessoas em relação ao seu senhor, não para explanar, de repente, a beleza ou a autoestima de quem estava vestindo. A escravidão ela foi um processo desumano que matou, atrasou e negligenciou inúmeras vidas negras no mundo todo. E por isso, nas narrativas europeias, podemos ver que o protagonismo negro é praticamente zero. Mas diante desse horror, algo aconteceu na Ásia no século XVI. Vocês sabiam que existia um samurai africano no Japão? Sim, esse fato histórico é muito importante porque o Renan trouxe aqui pra gente, porque a gente teve sim um africano samurai no Japão, tá? Ele foi batizado como Yasuke pelos japoneses. Ele chegou junto com embarcações portuguesas nesse ano que ele menciona. E quando os japoneses se dão de cara ali com ele, eles ficam completamente perplexos, porque eles nunca viram uma pessoa negra na vida, porque durante muito tempo os japoneses estavam fechados ali, só comércio entre eles, nada muito expansivo e nem com a entrada de outras pessoas. Então quando eles se dão de cara com Yasuke, eles ficam completamente admirados, né, o tom da sua pele retinta e o fato dele ter 1,88 de altura. A média ali dos japoneses era de 1,52, 53 na época. Então, aquilo cativa eles e o fato de Yasuke falar o japonês básico, né, já saber um pouco da língua deles. E aí quem recebe eles quando eles chegam, é Oda Nobunaga, que é o senhor feudal ali da época, e aí ele começa a desenvolver uma relação com Yasuke. E aí, a partir desse momento, ele começa a ter conhecimentos das artes marciais usadas na época, começa a treinar e se torna um samurai com direito à cerimônia e tudo mais, e ganhando uma espada. Ele luta bravamente ao lado desse mestre dele, Oda Nobunaga, e as pessoas ficam muito admiradas em relação a ele porque ele tinha uma força muito grande e a sua altura também trazia uma grande vantagem. Outras pessoas que vieram de outros países conseguiram o feito de se tornarem samurais no Japão, tá? Tiveram 2 homens que vieram de fora e se tornaram um samurai no Japão. Porém, Yasuke conseguiu feitos muito históricos, feitos únicos, como o de conseguir carregar a katana do seu mestre, tá? Que é a espada. Então, dentre todos os samurais do Japão e os que vieram de fora e se tornaram samurais no Japão, só ele conseguiu esse feito. Ele tem uma história muito incrível que inspirou muitas pessoas, inspira até hoje, tá? Ele inspirou um anime chamado Afro Samurai, que foi feito, inspirou outros animes lá do Japão também que foram criados. Tem um livro contando a história dele, com detalhes das informações que conseguiram arrecadar dessa época. O artista brasileiro contemporâneo Emicida, ele fez uma música com o nome Yasuke e criou uma coleção também da sua marca Laboratório Fantasma, onde ele homenageia o samurai, certo? Inclusive, essa coleção foi desfilada no São Paulo Fashion Week, que marca, né, uma história, um marco histórico para a cultura negra no mundo da moda. Vamos então pensar em mulheres protagonistas. O que você acha dessas 3 junções? Mulher, negra e milionária. Ai, as 3 palavras que eu queria ouvir aqui, ó, no meu ouvidinho: mulher, negra e milionária.
Quem não almeja chegar nesse patamar, não é mesmo? Ainda mais com tamanhas dificuldades para as mulheres negras atingirem isso, com certeza a gente quer chegar lá sim. Mas isso vai ser a introdução do que a gente vai falar agora, que é de ninguém mais, ninguém menos que Sarah Breedlove. Sarah. Já ouviu falar sobre a Sarah? Não? Mentira. Não, já sei. Vai. Talvez você já tenha ouvido falar então de Madame C.J. Walker, né? Que recentemente ganhou uma minissérie no Netflix contando a sua trajetória de como ela fez para chegar na casa do milhão, né? Se tornar a primeira mulher negra nos Estados Unidos a conquistar esse feito. Então a Sarah nasceu em 1867, ela foi a primeira da família a ser uma mulher livre, né? Porque o restante da família tinha nascido no período escravocrata dos Estados Unidos. A Sarah, assim como muitas mulheres negras passam na sua vida, teve os seus primeiros 20 anos de conturbações, foram anos bem difíceis para ela. Aos 7 anos ela se tornou órfã, teve que morar com a irmã mais velha e o cunhado abusou dela por um tempo, infelizmente, e para fugir desses abusos ela casou cedo, né? Por volta de uns 14, 15 anos ela tinha quando ela se casou pela primeira vez. Aos 18 anos ela tem a sua primeira e única filha, e depois de uns 2 anos o seu marido, infelizmente, morre. Passado todas essas situações, ela conheceu uma outra pessoa, né, um outro homem, que inclusive é quem trouxe esse nome que ela carregou até o final da vida no meio publicitário, né, de divulgação, que o nome dele era Charles Joseph Walker, né, por isso Madame C.J. Walker. E ele ajuda ela nessa empreitada empreendedora que ela adquire depois de um tempo. Ela trabalha num período numa lavanderia, e aí esse trabalho na lavanderia ela tem acesso a químicos, né, que era muito recorrente o uso de químicos nas lavanderias antigamente. E aí, esses químicos, ao mesmo tempo, eles danificam o cabelo dela nesse período. E é uma coisa que abala muito ela, então ela vai atrás de produtos para poder melhorar, né, sua textura, seu cabelo nesse momento, e ela não encontra. Então, pela essa deficiência de produtos, de representatividade, principalmente no mercado, aí que ela começa a desenvolver seus produtos, né? Pelo pouco de conhecimento na lavanderia, ela começa a fazer uns testes ali e aqui, e aí ela começa a trabalhar com Anne Malone, que já era também uma pioneira aí, que já tinha começado a empreender e a movimentar essa área também. Então ela se torna aprendiz, e aí com o tempo ela leva isso para uma coisa mais pessoal, e aí segue seu caminho como uma mulher empreendedora. Ela fundou laboratório, produtos em cremes para esse desenvolvimento do cabelo da mulher negra. Ela recrutou muitas mulheres negras no seu negócio ali, né, que ela carregava, e assim auxiliando e ajudando, movimentando essa comunidade negra a ter acesso aos negócios, a aprender muitas coisas, passava muitos treinamentos também, e estava sempre envolvida com filantropia e ativismo, porque, né, não dá pra ser só milionário e ficar aí gastando dinheiro, né? Você precisa ter esse pensamento e tá aí vinculada com essas coisas que são muito importantes, principalmente voltado pra cultura negra, pra sua comunidade negra ali, pra ajudar os seus. Infelizmente, ela faleceu muito cedo, né? Faleceu com 51 anos de hipertensão, mas ficou historicamente conhecida como a primeira mulher negra a se tornar milionária nos Estados Unidos e com certeza tornar um ícone de representatividade, por que não, né? Vai que um dia a gente chega lá. Sua mansão foi projetada pelo primeiro arquiteto negro registrado nos Estados Unidos. É verdade. Esse arquiteto que o Renan menciona se chama Vernon Tandy. É legal a gente frisar esses momentos porque é o que a gente chama de protagonismo negro em conjunto, né? Quando algum negro, alguém consegue ascensão, né, financeira, social, que seja, e aí ela vem e traz consigo a comunidade negra, né? Ela consegue trazer outras pessoas consigo. Então, além dela comprar uma mansão, ela teve a preocupação de chamar um arquiteto que ela conseguiria ajudar, né, no trabalho dele, ter o trabalho dele divulgado também em relação a isso. Então,
a gente frisa isso, que isso é muito importante quando a gente atinge uma certa posição e tem essa influência. E aí, pensando, por exemplo, no primeiro arquiteto negro no Brasil, a gente tem ninguém mais, ninguém menos que Joaquim Pinto de Oliveira, que ele é mais conhecido como Tebas nessa época, tá? Ele exerceu a função de arquiteto aí durante a escravatura. Ele ainda era escravo enquanto ele exercia. Ele nasceu em 1721 em Santos, no litoral sul de São Paulo. Ele foi escravizado por um mestre de obras da região, então esse mestre de obras meio que inseriu ele nesse meio da construção. Porém, esse fato não significa que foi assim que ele adquiriu as suas experiências e conhecimentos, tá? Acredita-se que isso é uma questão ancestral, tá? Os detalhes no trabalho dele, a forma como ele talha as pedras e faz as construções. Tanto que ele tinha um trabalho muito minucioso, muito sofisticado e muito individual, né? Muito característico. Ninguém nessa época conseguia desenvolver o trabalho, uma arquitetura como ele fazia. Então, chega um determinado momento da vida em que esse mestre de obras dele, ele pensa que tá rola um salto, assim, vamos dizer, na construção civil em São Paulo. Então ele pensa em levar Tebas para lá porque Tebas tem uma experiência e pode agregar e ajudar ele a ganhar dinheiro. Então ambos vão para São Paulo e aí tá no auge de construções de igrejas aqui, né? Muito voltado pro clero. Então, ele auxilia na construção de vários lugares, inclusive do Mosteiro São Bento, tá? De São Paulo. E em um determinado momento da vida, esse mestre dele falece. E aí, quando ele falece, Tebas fica responsável por uma obra que o seu mestre não conseguiu realizar no momento, tá? Que o senhor que escravizou ele não conseguiu realizar. Então, o bispo ali da igreja cobra Tebas e fala, olha, você vai fazer essa obra, né? Porque seu mestre não conseguiu finalizar por conta da morte. Então, Tebas vai lá e constrói esse lugar, que é a Catedral da Sé. Sabe, aquele lugar super visitado, que muito provavelmente você já visitou, você já viu ao vivo, né, se você mora aqui em São Paulo. Então, é um feito histórico, né? E aí a gente pensa, ele deve ter sido um auxiliar, ou muita gente pensa, um servente de pedreiro, e não, tá? Ele tinha cargos de responsabilidade nas obras, ele assinava documentos, tanto que foi através de documentos que reconheciam tempos e a forma como ele participou da construção desses monumentos. E ele foi juiz de ofício, ele tinha essa autoridade nas obras, tá? E no assinamento desses documentos. Inclusive, para muita gente, por muito tempo, foi propagada a história de quase uma lenda urbana, né? Como se ele nunca tivesse existido. Ou será que foi Tebas quem construiu isso? Será que ele não era um homem branco, né? Com essa mania de desclassificar e de impossibilitar de que um negro tenha feito isso, né? De que ele tenha sido protagonista de algo. E nesse caso, Tebas foi protagonista de muitas coisas. Depois que ele entrega esse projeto da Catedral da Sé, o bispo ele entrega para ele a carta de alforria. E a partir desse momento ele continua trabalhando como arquiteto, desenvolve ainda mais sua profissão por ter um campo um pouco mais liberto, vamos dizer assim, depois dessa alforria. Ele desenvolve isso até os 90 anos, que é o prazo máximo que ele vive, e aí, infelizmente, ele falece de gangrena, que a gente acredita aí, de acordo com as fontes que a gente leu, que foi uma vítima de fatalidade ali no meio do trabalho. Bom, esperamos que esse vídeo tenha sido proveitoso para você. Infelizmente, a gente não consegue passar todas as informações que a gente queria num prazo tão curto, mas espero que isso tenha servido para fomentar aí uma curiosidade e que você encontre muito mais protagonismo negro durante os nossos vídeos e aí fora deles também, tá bom? Então, até o próximo vídeo em um Close de Moda.